Bem-vindos a uma nova aula de Rocketbot do nível 1. Na aula de hoje vamos ver manipulação de variáveis. Vamos aprender como manipular os dados que temos dentro das nossas variáveis. Eu preparei um robô pequeno para que possamos ir vendo quais são as diferentes maneiras de manipular os dados. Obviamente, aqui não serão mostradas todas, porque existem muitas formas de manipular e trabalhar com os dados. Preciso esclarecer também que não é preciso ter conhecimentos técnicos nem de programação para conseguir fazer isso. Com algum conhecimento básico você já vai conseguir, mas obviamente quanto mais conhecimento técnico você tiver, melhor. Para começar, vamos ver que aqui em variáveis temos justamente as variáveis que vamos utilizar mais adiante, que são as variáveis dados. E logo temos algumas variáveis onde vamos deixar os resultados. Para criar uma variável, vamos em adicionar. Aqui, por exemplo, vamos dar o nome. E lembre-se que não podemos ter espaços nem caracteres especiais de nenhum tipo. Por exemplo, a letra N com tio em cima não pode ter, entre outras coisas. Isso é bem simples e bem fácil de entender. Digamos que eu quero colocar teste 1, 2, 3, ela vai ser criada aqui. Se eu não quero que seja visível, eu mudo o tipo para password. E se preciso encriptá-la, eu escolho justamente a opção que leva esse nome. Agora eu quero deixar em uma outra categoria, então vamos colocar nova categoria. Vamos criá-la aqui e já vamos poder visualizá-la dentro dessa categoria. Vejam que à medida que vão modificando esse dado, ela vai se movendo e distribuindo através das categorias. Ali justamente o que eu fiz foi tirá-la da categoria. Vocês vão ver que a categoria é eliminada quando apago a última variável de uma determinada categoria. Ao mover a última variável de lugar, essa categoria passa a ser eliminada. Em setar variáveis, vamos escolher o número 1 e vamos deixá-lo na variável contador, que agora vemos que está vazia. Bem, quando executamos esse comando, o contador, o que vai fazer é setar justamente com o dado número 1. Agora, se eu quero utilizar o contador para ir somando mais 1 à medida que se executa X ação, por exemplo, e isso é muito utilizado no comando for para percorrer listas, o que devo fazer é colocar o nome da variável mais 1 e guardar essa expressão dentro dessa variável. Então, quando eu executo ela, o que vai acontecer é que no contador não vai estar mais o 1, mas sim o 2. E à medida que se executa essa ação, vai somando de 1 em 1. Também temos outras expressões. Por exemplo, essa é obviamente para somar o que são números inteiros. Mas se, por exemplo, queremos criar uma saudação, para essa saudação colocamos a palavra olá e quero somar ela com outra expressão. Obviamente, o somar entre palavras não existe. Existe o que chamamos de concatenar strings. Portanto, se vocês repararem, nós temos as aspas duplas. Então, para poder concatenar strings, eu devo chamar a variável, determinar que ela é uma string, ou seja, saudação, e por isso as aspas duplas, junto com espaço, aspas duplas mundo. E esse resultado eu guardo na variável de saudação. Então, quando eu executo isso, automaticamente em saudação vamos ver que diz olá mundo, que a nível de programação o que diz é a string da variável saudação, que era olá, mais entre aspas duplas espaço mundo, e aí temos a concatenação de caracteres. Veja um exemplo muito claro que costuma acontecer quando extraímos dados de páginas web, por exemplo. O que costuma acontecer? Quando a gente extrai, por exemplo, um número, um inteiro, o Rocketbot o declara como inteiro e ele precisa colocar o decimal. Então, para determinar que o float passa a ser inteiro, ele coloca o ponto zero como decimal. Mas
O que acontece? Acontece que algumas vezes nós estamos extraindo, por exemplo, um número de telefone, como nesse caso aqui, que é um número de telefone e ele traz com ponto zero. E isso está guardado na variável telefone. Então aqui nós vamos ver que esse telefone é esse número, ponto zero, mas como todos nós sabemos, os telefones, os celulares, nenhum tem decimal, é um número inteiro. Então para isso existem duas maneiras. Temos a expressão de Python, que basicamente é chamar o inteiro dessa variável que vemos aqui, que é a variável que contém o telefone, e o guardamos novamente nessa variável. Então, se executamos esse comando, vamos ver que o telefone foi retornado, ou seja, o telefone passou a ser um número inteiro e está sendo exibido de forma correta. Agora, eu executo novamente este comando para vermos que há outra maneira de fazer isso, que justamente é essa expressão onde eu chamo telefone, chamando como uma string nesse caso, e utilizo a expressão regular de Python, que é o .replace, onde estabeleço que o .replace ele tem uma estrutura que é parênteses e entre aspas simples, o que quero substituir, vírgula, entre aspas simples, pelo que quero substituir. Aqui quero substituir o ponto zero, que está aqui por absolutamente nada. Por isso, coloquei duas aspas simples sem nenhum caractere. Então, basicamente o que estou dizendo é que em telefone substitua onde diz ponto zero por nada. Então, se executo isso, veja que retirou o ponto zero. Portanto, o dado está como precisamos, que nesse caso é um telefone de número inteiro. Bem, vejam que aqui estou mostrando que, para a mesma finalidade, eu estou utilizando duas expressões distintas. Isso quer dizer que uma mesma ação pode ser executada de várias maneiras. Não quer dizer que uma é melhor que a outra, pois, se ambas chegam ao mesmo resultado, ambas estão corretas. Obviamente, aqui depende do que você está familiarizado, do que você conhece, mas eu estou te ensinando isso para você não se assustar se alguém disser para você que conhece uma outra maneira de fazer isso. Você pode implementar, desde que essa outra maneira seja com a linguagem Python, lembre-se disso. Agora nós temos uma lista de números, que é 1, 2, 3, 4, 5, 20, 25, etc. Vejam que ela é composta tanto por números pares como números ímpares. E daqui o que eu preciso é basicamente extrair apenas os números pares. Como eu posso fazer isso? Vamos a essa expressão regular. Que o que ela diz é o seguinte: percorra número a número, ou seja, num for none, em lista de número, que essa é a lista que nós acabamos de ver. Se o resto, ou seja, if none porcentagem 2, que quer dizer que o resto é igual a zero. Então essa é a expressão para dizer que um número é par. Então, esses números guardem lista pares. Vejam que lista pares está aqui e não tem nada. Se eu executo esse comando, vamos ver que em lista pares está 2, 4, 20, o 50, o 78, 92 e 100. Veja que extraiu os números pares desta lista e deixou de fora o 1, 3, 5, 25, 53, 75, 99 e nada mais. Essa é uma forma de fazer isso e deve haver outras formas, mas eu queria te mostrar essa para que, caso você precise fazer esse tipo de operação, você saiba como é fácil e como é rápido de se resolver. Agora veja esse texto. Esse texto basicamente diz: quero separar esse texto por uma vírgula. Todo esse texto está em uma só variável. Então o que eu preciso é que esse texto seja dividido entre a vírgula que existe. Como vemos aqui que existe apenas uma vírgula, o texto vai se dividir nesse ponto. Ou seja, vamos ter dois textos separados. Então, para isso, chamamos a nossa variável texto entre chaves, ou seja, eu chamo o texto em string, .split.
E basicamente o que estou fazendo aqui é converter esse texto em string, por isso que eu utilizo aspas duplas, e no ponto split eu digo aonde eu separo, onde tem a vírgula. Note que eu coloquei aspas simples. Eu abro aspas e determino o caractere de separação, neste caso por uma vírgula, e o guardo em texto underline split. Se formos a essa variável, vemos que não temos nada, e quando eu executo esse comando, vamos ver que temos quero separar este texto, vírgula, por uma vírgula. O que obtive foi uma lista onde tenho dois elementos, quero separar este texto de um lado e por uma vírgula no outro. Essa é a maneira de separar textos baseando-se em um fundamento, em um elemento, que neste caso era a vírgula. Agora eu tenho uma variável dinheiro. Algumas páginas, às vezes, declaram os decimais utilizando o ponto, outras utilizam uma vírgula. Nesse exemplo, nós vamos utilizar o ponto, onde aqui temos o número 12.000 e temos o ponto zero, determinando que é um float no final e eu quero retirar esse ponto zero. Como faço isso? Vamos à primeira opção, que é essa. Vou apenas apagar esse caractere aqui, onde eu especifico re.sub, quero substituir esse termo, vírgula, abro aspas simples aqui e coloco pelo que quero substituir, nesse caso, por nada. Da variável dinheiro, converto em string e guardo esse resultado na variável dinheiro. Lembrem-se que nós temos o valor 12.000, que basicamente eu quero retirar o ponto zero. Mas vejam que aqui há outro ponto zero. Veja o que acontece se eu executo isso. O que vai devolver é um 12. Por quê? Porque retirou todos os pontos zero que existe, ou seja, do ponto zero em diante. Agora, como que eu posso solucionar isso? Basicamente, eu vou indicar, mediante o sinal de cifrão, que está aqui, re.sub é o mesmo, ponto zero, e com o sinal de cifrão o que estou indicando é que faça isso na última posição, ou seja, que não tome todos os anteriores, que só vá à última posição. Então, nesse caso vai ser trabalhado apenas o último ponto zero. Então eu executo e obtenho o número que eu queria, que é 12.000 sem nenhum tipo de decimal. Temos um último exemplo, que é basicamente quando estamos trabalhando textos grandes ou textos que têm quebras de linha. Seja texto ou parágrafos que extraímos da internet. Como se trabalha com quebras de linha? É bem simples. Fazemos da seguinte maneira. O que eu vou fazer nesse exemplo é buscar a palavra texto. Ou seja, aqui estou dizendo esse texto existe na variável texto saltos. Essa é a palavra que quero buscar ou verificar se ela existe, a palavra textos. Primeiro eu vou trabalhar da maneira convencional que vínhamos trabalhando. Então, se a palavra texto está ou se encontra dentro da variável texto saltos, vai me devolver um resultado, que é um true ou um false, um booleano. Aqui eu estou perguntando se existe. Então, quando eu executo essa ação, vai alertar um erro. Por quê? Porque eu estou trabalhando com um string que tem quebra de linha. Então, para poder trabalhar quebra de linha, o que eu devo fazer é o seguinte: eu preciso colocar aspas duplas 3 vezes. Agora, dessa maneira, vejam que o resto está vazio. Quando eu executo, o texto é encontrado dentro de texto salto. Isso nos retorna um true. E aqui vemos que foi retornado um true. Excelente! Espero que tenha gostado dessa aula, onde nós aprendemos um pouco de manipulação de variáveis. Também vimos como manipular os dados que estão dentro delas e vimos alguns exemplos para que vocês possam se ir familiarizando. Esse conhecimento vai ser bem útil para você. Nos vemos na próxima aula. Muito obrigado!